Suma Teológica em Artigos de Santo Tomás de Aquino, primeira parte, questão 1, do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Artigo 9. Se a doutrina sagrada deve usar de metáforas. O nono discute-se assim: parece não dever a doutrina sagrada usar de metáforas. 1. Pois o que é próprio de doutrina ínfima não pode convir a esta ciência, que ocupa, entre todas, o lugar supremo, como já se dito anteriormente. Ora, proceder por comparações e representações é próprio da poética, ínfima entre todas as doutrinas. Logo, usar de tais comparações não convém a esta ciência. 2. Ademais, esta doutrina considera-se como ordenada à manifestação da verdade e, por isso, prêmio é prometido aos seus expositores. Eclesiástico 31. Aqueles que me esclarecem têm a vida eterna. Ora, nas comparações, a verdade se oculta. Logo, não convém a esta doutrina ensinar as coisas divinas por comparação com as corpóreas. 3. Ademais, quanto mais sublimes as criaturas, tanto mais se assemelham a Deus. Se, pois, algumas delas são assimiladas, metaforicamente, a Deus, para tal hão de, necessariamente e sobretudo, ser escolhidas as mais sublimes e não as ínfimas. O que, entretanto, frequentemente se encontra na Escritura. Mas, em contrário, a Escritura, Oséias 12, 10, falarei aos profetas e multipliquei as visões, e pelos profetas falarei em parábolas. Ora, transmitir alguma coisa, com imagens é usar de metáforas. Logo, é próprio da doutrina sagrada usar de metáforas. Solução. É conveniente a Sagrada Escritura transmitir as coisas divinas e espirituais por comparações metafóricas com as corpóreas. Pois, provendo Deus a todos, segundo a natureza de cada um, e sendo natural ao homem chegar, pelos sensíveis, aos inteligíveis, pois todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos, convenientemente, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas espirituais por comparações metafóricas com as corpóreas. E é isto que diz Dionísio: é impossível alumiar-nos o raio divino sem ser circunvelado pela variedade dos véus sagrados. Também convém a Sagrada Escritura, comumente proposta a todos, segundo o apóstolo, Romanos 1, 14, eu sou devedor a sábios e a ignorantes, propor as coisas espirituais por comparações com as corpóreas para que, ao menos assim, as compreendam os rudes, não idôneos para conceber os inteligíveis em si. Donde a resposta à primeira objeção. A poética usa de metáforas para representar, pois a representação é naturalmente deleitável ao homem. Ao passo que a doutrina sagrada dela usa por necessidade e utilidade, como se disse. Resposta segunda. O raio da divina revelação não se destrói, como diz Dionísio, pelas figuras sensíveis que o velam, mas persiste na sua verdade. E não permitem, assim, que permaneçam nas semelhanças os espíritos aos quais foi feita a revelação, antes, eleva-os ao conhecimento dos inteligíveis e, por eles também outros se instruem no referente a tais assuntos. Por onde, o que em um lugar da Escritura é exposto metaforicamente, o é, em outros, mais expressamente. E, ainda o próprio ocultar das figuras é útil, para exercício dos estudiosos e contra a irrisão dos infiéis, dos quais diz o Evangelho, Mateus 7, 6, não deis aos cães o que é santo. Resposta terceira. Como ensina Dionísio, é mais conveniente, pelas três razões seguintes, que as coisas divinas se transmitam, na Escritura, sob figura de corpus vis, do que sob a de corpos nobres. Primeiro, porque, assim, mais a alma humana se livra do erro, pois é manifesto que tais coisas não se dizem propriamente de Deus. O que poderia ser dúbio se as coisas divinas fossem descritas sob figuras de corpos nobres, sobretudo para aqueles que nada de mais nobre conhecem que os corpos. Segundo, por ser este método mais conforme ao conhecimento que temos de Deus nesta vida, pois dele, mais do que aquilo que é, se nos manifesta o que não é. Por onde, as semelhanças com as coisas mais afastadas de Deus, mais verdadeiro nos tornam pensar, que as ultrapassa o que de Deus dizemos ou cogitamos. Terceiro, porque assim mais se ocultam aos indignos,